Vamos seguindo, então. E agora vamos para a segunda pergunta. Para que pesquisar? Os objetivos. Quando construímos os objetivos, nós buscamos... Deixa eu ver aqui o chat. Pronto, valeu, Ricardo. Para que pesquisar? Eu fiz assim uma apresentação bem sistemática para que vocês possam ir aprendendo passo a passo mesmo da pesquisa de vocês, mas nós vamos retomar todas essas questões na aula de amanhã e vou mostrar como é que isso se aplica na prática. Segundo o Deslandes, buscamos com a formulação dos objetivos responder ao que é pretendido com a pesquisa, que propósitos almejamos alcançar ao término da investigação. É fundamental que estes objetivos sejam possíveis de serem atingidos. Geralmente se formula um objetivo geral de dimensões mais amplas, articulando aos objetivos específicos. Logo, a soma dos objetivos específicos constitui o objetivo geral, sendo que tais objetivos devem estar ligados à pergunta de pesquisa. Logo, os objetivos específicos eles estão submetidos ao objetivo geral. Eles são passos que serão dados para você atingir o seu objetivo geral. Então, eles sempre vão estar abaixo do objetivo geral. Desculpa. E aqui eu trago um exemplo. O objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo geral, por exemplo, pode ser analisar a participação dos negros na UNE de 93 até 2016 e os objetivos específicos. Analisar documentos, resoluções da UNE no período de 93 até 2016. Entrevistar ex-dirigentes da UNE que compuseram a gestão de 93 até 2016. Analisar as formas de ação de combate ao racismo da UNE, analisar as pautas da UNE no período. Então, esses objetivos específicos, aqui são exemplos hipotéticos que eu estou dando, eles vão contribuir para que você consiga atingir o seu objetivo geral, que é analisar de uma perspectiva mais ampla a participação dos negros na UNE, analisar as ações de combate ao racismo da UNE, analisar as pautas da UNE. Então, os objetivos específicos, eles sempre estarão contribuindo para você atingir o seu objetivo geral. E o objetivo geral, ele diz respeito ao conhecimento que o estudo proporcionará em relação ao objeto. Ele constitui o resultado intelectual a ser obtido ao final da pesquisa. Então, você tem que ter isso bem apresentado. Não existem objetivos gerais. Só existe um objetivo geral, no singular. Os objetivos específicos, eles podem ser no plural. E o objetivo geral, ele deve ser tão direto que ele caiba em uma linha. No máximo 2 linhas. Não pode ter um objetivo geral de 3, 4, 5 linhas. Porque isso seria escrever demais, né? Então, o objetivo geral ele tem que ser bem específico, bem recortado. Já os objetivos específicos, eles são formulados pelo desdobramento das ações que serão necessárias para a realização do objetivo geral, como eu demonstrei anteriormente. Isso aqui é a segunda das slides. Então, é importante que vocês tenham isso em mente, né? Pois tem muita gente que elabora excelentes revisões bibliográficas, excelentes discussões teóricas, mas na hora de definir os objetivos, que inclusive a banca pega isso muito no pé, do mestrado principalmente, acaba não tendo o projeto aprovado por não ter objetivos bem específicos, bem delimitados, bem apresentados. Dar exemplo de objetivo geral? Tá bom. Eu vou pegar o exemplo da minha pesquisa. Deixa eu dar um ESC aqui. Aliás, eu tenho aqui no slide. Está na aula do dia 2 de amanhã. No caso aqui é o resumo, né? Que eu vou mostrar para vocês amanhã, que o resumo... Nossa, tem que divulgar aqui o divulgo da página. Apresentação. Ok. Aqui é um exemplo de objetivo geral.
Esta pesquisa busca compreender os efeitos políticos das ações afirmativas educacionais no movimento estudantil, tendo como lugar de análise a UNE e o Encontro Nacional de Estudantes e Coletivos Universitários Negros no período de 99 até 2019. Nesse sentido, vocês podem perceber que o objetivo geral ele é sempre específico. Ele tem o lugar, que é a UNE e o ECUM, certo? O lugar, entre aspas, ou seja, as organizações que eu pretendo analisar. Tem o tempo, que é 99 até 2019, e ele é direto. Ele apresenta os conceitos de forma direta. Os efeitos políticos das ações afirmativas educacionais, que é um conceito, no movimento estudantil, tendo como lugar de análise a UNE e o ECUM, no período de 99 até 2019. Nesse sentido, o objetivo geral ele é sempre direto, que caiba em 2, 3 linhas no máximo, como vocês podem ver aqui, certo? 1 linha, 2 linhas, 3 linhas no máximo. E o objetivo específico, que eu vou pegar aqui também para vocês verem. Nossa, acabei de tirar aqui, mas eu vou compartilhar a tela com vocês aqui dos objetivos específicos. Pronto, achei aqui. Do meu projeto de doutorado. Vocês conseguem ver? Ok, né? Então, aqui, os objetivos específicos. O objetivo geral da minha pesquisa é estudar os efeitos políticos das ações afirmativas no engajamento dos negros no movimento estudantil e argumentar que tais efeitos devem ser analisados pela conjunção das teorias dos movimentos sociais com as pesquisas acerca das relações sociais no país. Como a pesquisa de doutorado, ela exige que tenha uma contribuição teórica, eu coloquei aqui. E para tanto, a princípio, eu assumo como recorte de análise a UNE e o ECUM, e os seus objetivos específicos são identificar os enquadramentos, repertório organizacional, oportunidades e restrições políticas para aparecimento da pauta racial na UNE e no ECUM. Aqui são conceitos, é da literatura especializada. 2. Mapear o campo multiorganizacional que essas organizações interagiram, almejando revelar os coletivos estudantis e negros que construíram tanto as ações de combate ao racismo na UNE quanto no ECUM, e identificar outros eventos e organizações de estudantes universitários negros. A partir desse mapeamento, se fará uma análise das organizações e eventos mais influentes nesse processo. Logo, os objetivos específicos, eles contribuem para que você atinja o seu objetivo geral, certo? Deixa eu compartilhar de novo aqui a tela dos slides. Isso vai ficar mais claro amanhã, porque eu vou dar exemplos concretos, e aí vocês podem reunindo hoje dúvidas para que a gente possa trabalhar cada ponto. Eu peço que vocês não deixem nenhuma dúvida para trás. É importante que vocês, toda dúvida que vocês tiverem, todas as dúvidas, vocês podem falar tranquilamente, podem inclusive mandar por e-mail, se preferirem. Tal. O importante é que esse curso, de fato, ajude vocês a construírem os seus projetos. Deixa eu compartilhar aqui. Então, nos objetivos gerais. Certo? E é importante que o desenho metodológico da pesquisa de vocês viabilize a realização de cada um dos objetivos. Dessa forma, os objetivos específicos, eles estão ali um pouco casados, relativamente casados com a metodologia. Mas a metodologia você vai explicar sob outra perspectiva, né? Quais são os métodos e técnicas a serem utilizados na pesquisa de vocês, mas os objetivos específicos devem estar orientados para apresentar para o leitor como, de fato, você vai atingir o objetivo geral. Então, de alguma maneira, eles também estão vinculados à pergunta como pesquisar, mas eles devem ter, em média, 3 objetivos, né? Devem ser apenas 3 objetivos, mais ou menos, e devem estar localizados no espaço dos objetivos dentro do seu projeto, dentro do tópico dos objetivos. E agora vem por que pesquisar, que é a justificativa. Conforme diz Landes, a justificativa de ordem acadêmica, e aí eu acrescento 2 pontos, inclusive essa autora trabalha, eu também concordo, que existem justificativas de ordem pessoal e de ordem ideológica além da acadêmica.
todo mundo tem uma justificativa pessoal para analisar algo. Por exemplo, algumas pessoas querem analisar a participação das mulheres na redemocratização. Talvez tenha uma justificativa de ordem pessoal, pelo fato de se identificar com a luta das mulheres, pelo fato de querer saber mais sobre a ditadura militar, talvez por ter familiares que foram torturados ao longo da ditadura militar, etc. Então, todo mundo tem alguma justificativa de ordem pessoal. Eu não recomendo para vocês colocar isso na escrita do projeto, no máximo na entrevista. Todo mundo tem justificativa de ordem ideológica. Por exemplo, quer analisar o racismo e o antirracismo no Brasil na década de 30, ou quer analisar o processo legislativo na Câmara Municipal de Salvador com aprovação da lei de cotas ou da lei do hidrômetro. Alguém que trabalha, por exemplo, na empresa da Embasa, a empresa de água e esgoto aqui da Bahia, que, enfim, se identifica com a questão da lei do hidrômetro, de que prédios têm hidrômetros individuais para cada apartamento, então ela quer analisar isso. Então, existem várias justificativas, tanto de ordem pessoal quanto de ordem ideológica, mas eu acho que é fundamental que vocês, no projeto, se atenham à justificativa fundamentalmente de ordem acadêmica. E ela se sustenta como? Ela se sustenta em vários argumentos. O primeiro, de caracterização do nível de conhecimento e da produção acumulada na temática, indicando as suas lacunas. Logo, eu quero estudar a criminalização dos movimentos sociais a partir da lei do antiterrorismo, porque dentro da área jurídica não tem pesquisas que trabalham isso de maneira articulada com a literatura de movimentos sociais, a sociologia, junto com a perspectiva jurídica. Então, é uma lacuna que tem uma justificativa de ordem acadêmica. Você não vai justificar porque você acha legal, porque você acha interessante, porque você quer contribuir para a luta dos movimentos sociais. Você pode colocar isso, claro, mas um projeto de pesquisa acadêmico, ele não tem orientações para a prática política, ele tem orientações para a análise das relações sociais. Ainda que você tenha motivações práticas que são muito nobres, mas não é esse o objeto da ciência propriamente dita. É o objeto da política, certo? Claro que a ciência pode contribuir para mudanças políticas, mas num projeto de pesquisa você não deve colocar isso escrito. Claro que você pode colocar ao final, mas o ponto fundamental na justificativa do projeto de pesquisa, quando você vai justificar para uma banca de especialistas, é dizer que esse estudo não foi analisado por outras pessoas, que você pode contribuir para o avanço da ciência em relação a esse tema, certo? A segunda questão, do potencial para ampliar o conhecimento disponível, você pode falar isso. A terceira, de promessa de avanço metodológico. No caso da ciência política, que dentre as ciências sociais é a ciência mais dura, mais conservadora, existem pesquisas que estão trazendo contribuições metodológicas do ponto de vista etnográfico. Antigamente, a ciência política só trabalhava uma metodologia quantitativa, com estatística, com o uso de programas como o SPSS, o R, programas estatísticos. E hoje, a partir de pesquisas que trouxeram essas contribuições de avanço metodológico, há algumas metodologias sendo incorporadas pela ciência política. E você pode também trazer isso para outras áreas, como psicologia, como pedagogia, etc. Então, você tem que saber o que é que o seu campo de estudos está trabalhando do ponto de vista metodológico e ver o que você pode contribuir do ponto de vista do avanço da metodologia desse estudo. Então, a ciência ela não está definida, pré-estabelecida por si mesma. Ela é passível de inovações em diversas áreas. E C, a importância social do problema, certo? Então, você pode contribuir para analisar a Lei Maria da Penha para dar um retorno social também, claro, mas isso vem depois desses 3 tópicos. Com isso, não estou dizendo que não é importante você compreender a dimensão do problema social de algo que você estuda, mas é porque eu estou dizendo, honestamente, que se você escrever isso na justificativa do seu projeto, vai ser algo que a banca vai te questionar. Então, você pode colocar isso, mas caso você queira escrever um projeto competitivo, é que eu estou falando da vida como ela é, né? Como é que vai funcionar na prática na banca. Eles vão questionar, porque a academia ainda não está aberta para essas questões, tal como
Eu, particularmente, gostaria. Alguém comentou aqui? Não consigo. Deixa eu ver. Como criar um objetivo específico de um assunto que você entende um pouco sem que ele seja tendencioso. No caso, você vai ter que ter uma reflexividade, certo? Você vai ter que se questionar sobre suas próprias certezas. Você vai ter que ter uma vigilância epistemológica, como diria Bourdieu. Claro que em algumas questões você vai apresentar um certo viés que é natural. Todo mundo apresenta viés, mas o simples fato de você ter esse questionamento, você se questionar sobre suas certezas, você ter essa preocupação que você coloca aqui de não ser tendencioso, isso é importante. Claro que os objetivos, quando a gente escreve um projeto de pesquisa para o mestrado, principalmente mestrado ou iniciação científica, eles vão ser rediscutidos com seu orientador, com sua orientadora. Eles vão ter problemas. O meu projeto de mestrado, inclusive, quando eu fui aprovado e eu fui sentar com a minha orientadora para discutir o meu projeto, tinha problema nos objetivos gerais, nos objetivos específicos, nas hipóteses, mas ele estava arrumadinho, ele estava apresentável. Então, o fundamental é que vocês tenham isso bem estruturado, né? E o objetivo específico, ele, no caso, ele não deve ter valores morais, né? Como você diz aqui, como criar um objetivo específico de um assunto que você entende um pouco sem que ele seja tendencioso, né? Não busque classificar como bom e mal. O objetivo específico, na verdade, ele é uma etapa que vai contribuir para que você consiga atingir o seu objetivo geral, certo? Então, ele por si só não vai ter, eu acredito, um certo viés assim pessoal, mas você pode dizer que você vai entrevistar pessoas, analisar documentos, mas busque nos objetivos específicos colocar isso de uma maneira não muito recortada. Você não pode dizer nos objetivos específicos que você vai analisar 10 pessoas. Acho que isso aí não pode. Você tem que simplesmente dizer que vai entrevistar as pessoas, etc., para que não seja algo arbitrário. Mas eu vou falar mais sobre isso na metodologia, certo? Então, quando você for escrever os objetivos, é importante que você tenha isso em mente. Ok? Eu vou trazer mais exemplos amanhã, para que fique mais claro essa questão do objetivo geral e objetivo específico. E hoje eu vou trazer essa questão mais teórica mesmo. E agora aqui, a metodologia. Nesse ponto, você pode explicar detalhadamente como operacionalizará a sua pesquisa. Mais do que uma definição formal dos métodos e técnicas, logo, você deve dizer que vou utilizar a metodologia quantitativa, qualitativa, eu vou utilizar a aplicação de questionários, de survey, eu vou realizar etnografias, eu vou realizar entrevistas em profundidade, ou semi-estruturadas. Mais do que isso, você deve indicar as conexões e a leitura operacional que o pesquisador fez do quadro teórico e de seus objetivos de estudo. Então, você vai pegar como esses métodos e técnicas vão contribuir para você atingir os objetivos específicos e como você vai dialogar com a teoria com a qual você elegeu o seu trabalho. Nesse sentido, é muito importante que você não simplesmente descreva o que você vai fazer em termos de métodos e técnicas, mas você vai ter que explicar o que você vai utilizar, como você vai utilizar e quais são as estratégias que você vai ter para a coleta dos dados. E como você, inclusive, vai analisar os resultados da sua pesquisa. Então, não dá para pensar a metodologia sem considerar os objetivos da pesquisa e o marco teórico. E é nesse sentido que estão relacionados, né? E qual a diferença entre métodos e técnicas? De acordo com Deslandes, os métodos são os procedimentos reconhecidos voltados para a produção de dados e explicações, como, por exemplo, o método histórico, comparativo, etnográfico, estudo de caso. Então, esses são métodos. E as técnicas são os procedimentos mais focalizados, que operacionalizam os métodos mediante emprego de instrumentos apropriados. Eles operacionalizam os métodos, eles colocam na prática os métodos.
como exemplo de técnicas e instrumentos teríamos, respectivamente, as entrevistas e o roteiro elaborado para realizá-la. Logo, a entrevista, quando você realiza a entrevista com alguém, e o roteiro que você escreve, e esse roteiro deve estar estruturado de forma que ajude a responder a sua pergunta de pesquisa, ajude a identificar o seu problema de pesquisa, pois o problema de pesquisa ele pode ser formulado tanto em forma de pergunta, quanto, na minha opinião, na forma como eu trabalho, e isso nunca me deu problema, quanto no objetivo geral. O objetivo geral, ele é o problema da pesquisa, que você pode anunciá-lo como pergunta ou simplesmente como objetivo. E isso daí não é ponto pacífico entre os pesquisadores. Tem gente que fala da pergunta de pesquisa que tem que ter, mas eu já li várias pesquisas de excelência e que não tinha uma pergunta formulada em termos de pergunta, com interrogação. Nesse sentido, o problema de pesquisa de vocês pode ser formulado em termos de pergunta ou em termos do objetivo geral. E eu estava até lendo artigos, vendo vídeos, e tem gente que se confunde com isso, mas eu, sendo honesto com vocês, objetivo geral ou formulado em termos de pergunta, né? Na prática é isso aí. Não tem outro caminho. E aqui, exemplo de métodos, de metodologia, no caso, né? A metodologia quantitativa, que tem a técnica estatística, e a metodologia qualitativa, que tem as entrevistas, survey, etnografia, análise documental. E aí, na quantitativa, você pode fazer regressão, você pode fazer várias coisas. Você pode utilizar softwares como SPSS, R, etc. Não é um terreno no qual eu domino muito, tenho uma noção geral de metodologia quant nas ciências sociais. Mas, se você quer se especializar na metodologia quantitativa, eu recomendo que tem vários cursos no Udemy, vários cursos na Hotmart, na internet, que vocês podem estar vendo. Na qualitativa também há vários cursos na internet, textos, e não é algo extremamente complexo, não. Claro que exige uma dedicação extra, vocês têm que ver direitinho isso, né, o tempo de vocês, mas se você quer se especializar na metodologia quantitativa, eu recomendo que vocês façam esses cursos, ou na qualitativa leiam textos, que eu inclusive recomendei de qualitativo para vocês, um livro que eu utilizei muito na minha graduação, no mestrado e doutorado. E a seção da metodologia, ela contempla a fase ela contempla a descrição da fase de exploração de campo, né? A escolha do espaço da pesquisa, os critérios e as estratégias para a escolha do grupo sujeitos da pesquisa, ou seja, critérios de inclusão e exclusão desses sujeitos, por que você vai escolher o sujeito X, as pessoas X e não as pessoas Y, você tem que justificar isso bem. A escolha e a definição dos métodos, técnicas e instrumentos para a construção de dados, e os mecanismos para entrada em campo. Como você vai entrar em certo campo? Como você vai analisar os documentos da ditadura? Você vai analisar documentos só na internet ou você vai buscar analisar o acervos consolidados da sua universidade? Enfim, alguns exemplos hipotéticos que eu trago. E as etapas do trabalho de campo e os procedimentos da análise. Então, é uma etapa bem importante. Eu não recomendo que vocês façam uma discussão exaustiva na metodologia. Tem pessoas que escrevem muito na metodologia, mas no máximo, como eu vou mostrar para vocês amanhã, a metodologia, ela simplesmente tem cerca de 1,5 páginas, 2 páginas, no máximo 3 páginas. Deve ser direta, objetiva, não deve fazer uma discussão sobre as raízes do método antropológico, do método etnográfico, as raízes do método quantitativo, as raízes da entrevista, porque a banca não quer saber isso, a banca quer saber como você vai fazer a pesquisa. Então, é a parte mais objetiva do projeto, né? Eu acredito que seja a parte mais objetiva possível. Você tem que ser mais objetivo possível para mostrar para a banca que, de fato, você sabe como fazer a pesquisa, como de fato você sabe fazer a sua pesquisa. E aqui o campo de observação precisa ser definido, entendendo como os locais e sujeitos que serão incluídos, o porquê dessas inclusões, critérios de seleção, e em qual proporção, serão feitas. Logo, se você vai analisar os impactos da lei antiterrorismo na criminalização dos movimentos sociais, você vai analisar onde isso? Você pode analisar o trâmite legislativo dessa lei. Você pode entrevistar deputados que tiveram diretamente envolvidos na construção dessa lei. Então, você tem o espaço, você tem os critérios de seleção, deputados envolvidos, você pode analisar matérias jornalísticas, você também tem aí os documentos que você vai analisar,
matérias jornalísticas do maior jornal do Brasil, o Folha de São Paulo. Apesar de ter um viés, você vai assumir esse viés e dizer que vai analisar esse jornal porque ele é o maior jornal impresso do Brasil. Então, é um critério, uma justificativa importante para a escolha do seu jornal. Ou você vai analisar apenas o jornal da Câmara, na Câmara Federal, do Congresso Nacional. Alguém perguntou aqui. Deixa eu ver. O estudo de caso, na verdade, Larissa perguntou o que pode chamar de estudo de caso. O estudo de caso, na verdade, é o estudo de um caso específico, de um fenômeno específico. Então, você vai analisar um caso, o caso da participação política dos moradores do bairro da Paz, em Salvador, Bahia. Você tem um caso específico. O seu caso é analisar o Fórum Permanente de Entidades do Bairro da Paz. É um fórum que articula várias entidades civis do bairro da Paz para debater temas da comunidade. Melhorias de saneamento básico, melhorias na qualidade de vida. Então, o estudo de caso é estudar o caso específico, certo? E eu vou dar um exemplo aqui como é que foi meu processo de escrita da metodologia, porque eu acho que a gente acredita, principalmente quando a gente está iniciando a pesquisa, que esses termos estudo de caso, entrevista em profundidade, entrevista semi-estruturada, etnografia é algo muito complexo. Claro que tem seu nível de complexidade, mas, na verdade, é uma forma de você fazer a sua pesquisa, certo? Então, você vai analisar um caso específico em um determinado local, e é simplesmente isso. Claro que você pode ler textos sobre estudos de caso. Eu posso até te passar um aqui, para que você possa se aprofundar um pouco mais em relação a isso. O próprio livro que eu recomendei, esse aqui, ele traz estudos de caso, entrevistas, essa parte mais metodológica que eu posso estar passando para vocês, certo? Mas um estudo de caso é o estudo de um caso, né? Então, é bem tranquilo. Você pode buscar exemplos que foram feitos por outras pessoas, mas não tem muita física não em relação a isso. E aqui, tudo bem? Alguém tem mais dúvidas? Se tiver, pode ir falando. Se quiserem também um intervalo para tomar um café, tranquilo também. A gente pausa aqui o tempo. E aqui, por quanto tempo pesquisar? Então, essa é a parte bem importante. Eu acho que vocês... Eu acho não, eu tenho certeza que vocês não devem escrever o projeto de pesquisa de vocês na parte do cronograma com tópicos, apenas uma listinha. Você tem que fazer isso com uma tabela, onde você estrutura em colunas e linhas. Eu vou mostrar para vocês isso. E o projeto de pesquisa, ele deve traçar o tempo necessário para a realização de cada uma das etapas da proposta. Muitas tarefas podem, inclusive, ser realizadas simultaneamente. Nesse sentido, fica melhor para visualizar o cronograma numa tabela. E o cronograma ele serve como um guia para a execução do trabalho. Análise documental. Bom, você pode fazer análise documental com análise de conteúdo. Você simplesmente analisa o conteúdo do material empírico que você pretende analisar. Você pode fazer análise do discurso, que isso é mais complexo. Existem várias formas de você fazer análise do discurso e esse é um campo da linguística, que vocês podem estar fazendo análise dos documentos. Ou simplesmente você pode fazer análise do documento de uma maneira artesanal. Você lê o documento, você tem um roteiro para analisar o documento, você vê quais são as questões mais importantes que você pode extrair do documento. Vamos supor que você queira analisar, vou trazer esses 3 exemplos aqui sempre, né? A participação política dos negros no movimento estudantil, né? Os efeitos das cotas raciais no engajamento dos negros no movimento estudantil. Então, você pode analisar artigos de jornais onde tiveram a participação dos estudantes negros para aprovação das cotas, e você vai buscar o que é que nesse artigo
você pode extrair com relação às cotas raciais, a participação dos estudantes negros, você pode analisar as entrevistas a partir de roteiros que extraiam, isso é no caso das entrevistas, né? Que extraiam o conteúdo que você pretende analisar, mas no caso dos documentos, você pode analisar resoluções voltadas para a discussão sobre o combate ao racismo no movimento estudantil, sobre cotas. Então, você vai ter um roteiro para analisar o documento. Você vai ter um olhar para trabalhar esses documentos. E isso varia de pesquisador para pesquisador. Como eu disse, não existe, no caso da metodologia qualitativa, principalmente na qualitativa, quantitativa menos, mas na qualitativa, nós trabalhamos, de certa forma, como artesãos. Ou você pode utilizar softwares para analisar documentos, como é mesmo o software? Esqueci agora, tem o NVivo e tem o Atlas-T. O Atlas-T você pode fazer chuva de palavras e analisar quais são as palavras que mais aparecem no documento. Você pode estabelecer códigos para analisar o documento. Tem toda uma metodologia em relação a isso, né? Mas tem pessoas, inclusive pesquisadores sêniores, que inclusive têm titulação de livre docência, por exemplo, na Unicamp, que simplesmente fazem análise de documento de maneira artesanal. Então, o trabalho do pesquisador em ciências sociais, sobretudo em metodologias qualitativas, assume um lugar relativamente artesanal. Então, você pode utilizar tanto de uma análise de conteúdo mais artesanal, quanto mais sistemática, ou uma análise do discurso. Eu, por exemplo, não domino a área da análise do discurso, mas tem gente que domina e diz que tem várias ramificações, várias formas de fazer isso. Então, varia muito. Mas o fundamental que vocês devem ter em mente é que, na metodologia, principalmente de um projeto de mestrado ou de iniciação científica, você não deve colocar algo muito complexo. Busque algo mais simples. Existe um prato feito que dizem quem trabalha com metodologia qualitativa, que é análise documental e análise das entrevistas. Semi-estruturadas, e os documentos serão analisados por análise de conteúdo. E eu suponho que ninguém vai te apertar na banca em relação a isso. Mas eu vou separar o material, vou mandar o livro para vocês em PDF, para que vocês possam se aprofundar mais em relação ao tema da metodologia. Inclusive, foi algo que o pessoal do curso anterior também ficou mais curioso para saber das metodologias, etc. Tudo bem? E aqui vamos retornando para a questão do cronograma. Deixa eu botar aqui. Estou falando rápido, gente. Se tiver, podem me interromper. Podem ligar o microfone também. E aqui é um exemplo de cronograma. No caso, as colunas, eu coloquei o tempo de execução. Então, tem 4 anos no doutorado. Aí eu coloquei primeiro semestre, segundo semestre, e assim sucessivamente. Na coluna também, eu coloquei as tarefas, que inclusive podem coincidir, então é muito importante, eu acho que seja mais legal que vocês façam a tabela para que fique mais fácil de visualizar para a banca, né? Até para vocês mesmos terem um controle. Aí eu coloquei análise de documentos, entrevistas, apresentação e defesa da tese, elaboração da tese, estágio no exterior. Eu acho legal vocês colocarem isso no projeto de mestrado, porque mostra para a banca que vocês querem fazer um mestrado com estágio, sei lá, num lugar que seja interessante para vocês. No caso da FAPESP, vocês conseguem fazer isso em 6 meses. Eu tenho um amigo que ele foi para Nova York a partir da Bolsa FAPESP e foi bem legal para ele essa experiência. Então, a banca acha legal. Se vocês colocarem isso, mostra que vocês querem ter mais experiências acadêmicas em outros lugares, levantamento de documentos e realização das entrevistas, participação em eventos acadêmicos, participação nas reuniões do grupo de pesquisa, qualificação e revisão bibliográfica. Então, a revisão, eu coloquei do primeiro semestre até o último. Aqui, a qualificação, geralmente, no doutorado, é no segundo ano, mas no mestrado é no segundo ano, no terceiro semestre, eu qualifiquei no terceiro semestre. Que na qualificação, você vai apresentar a sua pesquisa com os desenvolvimentos que você teve no último primeiro ano.
no primeiro ano anterior. E aí, com uma revisão bibliográfica, geralmente com um capítulo teórico e alguma parte da parte empírica. Mas, em geral, a qualificação tem em torno de 30, 40 páginas. A minha teve 50, mas eu não recomendo que vocês qualifiquem com 50 páginas, não. Acho melhor colocar menos. Mas varia muito de pessoa para pessoa. A participação nos grupos de pesquisa, no grupo de pesquisa, porque quando você for aprovado, você vai se vincular a um grupo. No caso, eu e Cássia somos vinculados ao UNEPAC, que é o Núcleo de Participação e Ação Coletiva da Unicamp. Então, você vai colocar aqui, do primeiro ano até o último. Sempre tem que estar no grupo de pesquisa, porque é muito legal. A produção coletiva ajuda muito no desenvolvimento do projeto. Muita gente vai discutir seu projeto, as lacunas. Então, é bem legal. A participação em eventos acadêmicos também. É importante que vocês submetam o seu projeto de pesquisa para eventos nacionais da sua área, seja do direito, pedagogia, psicologia, história, ciências sociais, porque quando você submete o seu projeto, a sua pesquisa para especialistas, eles vão dar feedbacks, vão dar dicas, vão dizer se o seu objetivo geral está ajustado ou não, os objetivos específicos, a discussão empírica, etc. Então, eu vou passar esses slides para vocês, que aí vocês podem ver direitinho cada ponto, podem ler para se preparar para essa lição. Alguém perguntou. Por mês eu não... Pode ser por mês, assim, mas... Porque no cronograma, Lívia perguntou, né? Para um projeto de mestrado, posso colocar por mês ao invés de semestres? Eu acho que, como há variações, como podem ter ajustes, eu, pessoalmente, prefiro trabalhar com semestres. Porque se você colocar dos meses, podem ter mudanças ao longo da pesquisa. Mas se você for colocar em relação ao mês, eu peço que você coloque com alguma margem de manobra, para não ficar algo muito delimitado, muito específico. Mas você pode sim colocar por mês, de janeiro a agosto, de janeiro a setembro. Varia muito, a depender da personalidade acadêmica mesmo da pessoa. No mestrado mesmo eu fiz em listas. Fiz uma listinha, mas não ficou legal. Inclusive, quem leu depois... A banca não falou nada, mas assim fica mais organizado. Eu acho que dá uma impressão melhor para a banca. Mas você pode sim colocar por mês. Alguém está falando? Tudo bem. Qualquer dúvida, podem ir falando. Vamos lá. Com que recursos